39 anos, cidadão do mundo, realizado. Mas vestir essa camisa e jogar nesse estádio balançam as estruturas dele. É um dia muito especial para mim. Fazem 15 anos, já quase 16 que eu saí daqui, meu último jogo com essa camisa. E voltar num momento difícil, para mim não tá sendo fácil. Mas é muito especial, cara, não tem explicação, família toda aí. Thiago Silva foi centro das atenções no Maracanã. Primeiro jogo em casa desde a volta ao Brasil. Tentou ser ponto de equilíbrio do Fluminense. 18 anos, apenas o 6º jogo como profissional do Palmeiras. Mas se for preciso, Vitor Reis sabe ser veterano. Gerações que se encontraram numa noite tensa. Time que briga pelo título contra time que foge do rebaixamento. Jogo assim é tudo menos óbvio. Sob a urgência de vitória, o Fluminense se lançou. Arias e Marquinhos, após lançamento de Thiago Silva, tiveram boas chances logo no começo. O Palmeiras mostrou pouco além de tentativas de contra-ataque. Bola longe do gol na cobrança de falta de Rafael Veiga e o chute cruzado de Vanderlan. Para mudar o cenário, mexidas, o Palmeiras voltou do intervalo com Richard Rios e Gabriel Menino. Mano Menezes lançou o estreante Kevin Serna. Partida ainda mais equilibrada, sem chances claras de gol. Gabriel Menino parou em Fábio. Defensores muito mais inspirados que os atacantes. Quando sobrou espaço, faltou pontaria. Arias cabeceou mal. Thiago Silva cabeceou perto. Lamentou não ter sido suficiente. No momento em que Germancano é um homem sem gols no Fluminense, com 14 jogos de jejum, Arias é sopro de esperança. Numa arrancada fulminante, aos 41 do segundo tempo, Kevin Serna, colombiano naturalizado peruano, só parou quando viu que John Arias seria a solução. Gol! O John Arias apareceu na hora certa! No Maracanã, com mais de 50 mil presentes, alívio é a palavra que melhor define o sentimento de tanta gente. Gente que empurrou o Fluminense e que se mostra fundamental na luta para permanecer na primeira divisão. A torcida hoje fez um show, na verdade, apoiou o time, foi junto com o time, que esse clube, quando todo mundo puxa para o mesmo lado, consegue qualquer objetivo. Além de perder a chance de diminuir a diferença para o líder Botafogo, o Palmeiras cai para a 3ª posição. Foi ultrapassado pelo Flamengo. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques. Temos um elenco muito competente. O Palmeiras não conseguiu produzir hoje o suficiente para sequer empatar o jogo. Seja no topo, seja no fundo do poço, ainda resta um turno inteiro. Um caminho longo e imprevisível. Mas pelo menos nesse ponto de encontro, o lado tricolor foi mais vibrante e mais feliz. Nicolete, a gente estava fazendo as contas, não é, Marra? São 5 derrotas já do Palmeiras na competição. Sim. Entre os times que estão ali em cima, é quem mais perdeu. É uma provocação, né? Muitas vezes, né, Bruno? Uma provocação. Algumas derrotas, o torcedor fica se sentindo provocado pela atuação do time, claro que sim. O torcedor tá na bronca, ô Vinícius? Provocação. Fala, Bruno, um abraço pra você novamente. Não, o torcedor tá bem tranquilo, aliás, tá muito lotado aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, dar uma passada, ó. Torcida por aqui esperando a saída dos jogadores que vieram direto do Rio de Janeiro, estão fazendo um trabalho regenerativo e daqui a pouco são liberados para voltar para casa. Você lembrou aí 5 derrotas do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, 3 fora de casa. E o time vem rateando exatamente nas últimas rodadas fora de casa. Porque nos últimos 4 jogos como visitante, o Palmeiras perdeu 3, perdeu pro Fortaleza, empatou com o Grêmio, só um empate, e perdeu o Botafogo e agora Fluminense, 2 derrotas consecutivas fora de casa, as 2 no Rio.
Deixa alerta aí, porque o Rio de Janeiro é uma cidade onde o Palmeiras vai decidir sua sorte na Libertadores, na Copa do Brasil e, por que não, no Campeonato Brasileiro, porque tem um confronto direto com o Flamengo nas primeiras posições. Então, esse desempenho do Palmeiras deixa a torcida realmente preocupada, se pensando ao longo do Campeonato Brasileiro e também nesses jogos decisivos. O Palmeiras deu apenas 7 finalizações contra o Fluminense, foi o jogo que o time menos finalizou em toda a competição, apenas uma bola no gol. Esse novo ataque do Palmeiras com o Dudu, Felipe Anderson e o Flaco Lopes não funcionou nesse jogo contra o Fluminense. É o segundo jogo que o técnico Abel Ferreira escala a equipe. O Abel escalou, mas não comandou o time no banco de reservas. Quem ficou ali no banco, dando orientações aos jogadores e ao time do Palmeiras, foi o auxiliar João Martins. E ele analisou esse desempenho do Palmeiras na derrota para o Fluminense. Vamos acompanhar. Um dos jogos menos conseguidos da temporada do Palmeiras. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques, temos um elenco muito competente em todas as funções, mas foi um jogo abaixo. O Fluminense teve melhor, mereceu a vitória, lutou, teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um gol de transição daquela forma, porque nós temos um lema que é: quando não se consegue ganhar também não se perde, e não podemos cometer alguns erros que aconteceram. E foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente, e quando não conseguimos agredir o adversário ganha motivação, ganha coragem, acredita, e foi isso que se passou hoje. O Palmeiras não conseguiu produzir hoje o suficiente para sequer empatar o jogo. Palmeiras, então, na próxima rodada pega o Vitória em casa. 2 boas notícias para o torcedor palmeirense. A primeira, que vem de uma sequência de 7 vitórias consecutivas em casa. O Palmeiras é outro quando joga no Allianz Parque. Não terá o Rafael Veiga nesse confronto contra o Vitória, porque tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Então aí é uma opção do Abel mexer nesse meio campo, colocar o Felipe Anderson na função do Rafael Veiga, ou então o Richard Rios com o Gabriel Menino. Enfim, são muitas opções aí que o técnico vai pensando até este sábado. E a outra boa notícia, essa é importantíssima: o Estevão, que é principal jogador do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, o artilheiro do time na competição, 17 anos, ele saiu machucado do último jogo contra o Botafogo há uma semana e ele já está treinando no campo. Isso não quer dizer que ele volta contra o Vitória, está sendo preparado para o retorno aí para essa sequência do Palmeiras de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, mas ele pode voltar de repente na semana que vem, quando o Palmeiras enfrenta o Flamengo, começa a decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, boa notícia para o torcedor palmeirense que está aqui em frente, vai te mostrar, torcedor aqui, a volta do Estevão, de repente pode retornar a equipe na semana que vem, quem sabe até nesse jogo contra o Vitória, né, Bruno? E o Pratos falando que a torcida estava na bronca. E eu gostei que, assim, como é julho, eu já ia falar, o pessoal tá matando aula. Não tá cheio de criança, pode. Tá liberada. Tá liberada. E certamente esse ambiente do Maracanã ontem empurrando muito o time. E por que o Palmeiras foi tão mal, Pratos? Eu acho que tem muito do comportamento do Palmeiras, passa muito pela maneira que o Fluminense marcou, tentou evitar que o Palmeiras jogasse. Agora, essa passividade do Palmeiras ontem, Bruno, é uma exceção. É um time que pode ter muitos problemas, muitas coisas ruins. Agora, nunca foi passivo. Ontem se viu um Palmeiras passivo, Palmeiras aceitando a marcação, Palmeiras quase que não incomodou, o Fábio não participou do jogo praticamente, tirando uma defesa ou outra. Isso para o Palmeiras eu acho que é um alerta. O Palmeiras de ontem não é o Palmeiras. Isso fala muito sobre o Palmeiras, mas fala muito sobre o Fluminense. Eu acho que não tem como contar o jogo de ontem sem tirar o mérito do Fluminense, que ganhou um jogo muito grande. Eu acho que a figura do Marcos Rocha também está muito desgastada. No lance do gol, depois os torcedores ainda recortaram ali, ele não conseguindo acompanhar essa coisa da passividade, né? De talvez não estar e talvez não conseguir dar aquele... Quem chega ali e não faz a falta é o Zé Rafael. Primeiro tinha o cartão, né? Ali normalmente ele mataria a jogada. Faria. Mas aí ele até chega... Ele para, né? Ele abre para... Não vou nem encostar nele para não tomar cartão. Agora, eu fiquei com a impressão que o Palmeiras já está com a cabeça nas próximas semanas, sabe? Será? E é difícil ver isso no Palmeiras, porque normalmente... Mas será? Eu fiquei com essa impressão.
Eu não sei se os jogadores, não sei nem se isso já está definido, mas eu acho que vai ser uma tendência e se isso inconscientemente afetou os jogadores. De ter um time nessa próxima semana para a Copa e outro para Brasileiro. E os de ontem saberem que não já estão, sabe, que eles são os caras das Copas e isso talvez tenha desviado um pouco o foco. Não é o perfil desse time. Não isso, é um perfil, né, exato. É isso que me chama a atenção. Porque, por exemplo, claro que tem muito mérito do Fluminense. Mas esse mesmo time enfrentou o Botafogo outro dia e, poxa, jogou muito mais. Num nível de competitividade lá do alto. E ontem não foi competitivo. Não sei se tem a ver com a ausência do Abel também. Acho que não, né? Mas depois da própria vitória do Palmeiras em cima do Cruzeiro, o Abel chegou a falar que não dá para manter aquele nível de intensidade de entrega em todos os jogos. Então, e aí é por isso que ontem o João Martins não verbalizou, mas acho que já ficou muito claro que vão ser 2 times. Talvez não por completo, porque tem muitos desfalques, né? Na defesa acho que não vai ser possível. Na própria lateral, se não for o Marcos Rocha, é o Jai que tem que entrar, o Piquerez fora. Mas, assim, para mim, ontem ficou muito claro que eles vão jogar com 2 times. Eu acho que o Jai vai acabar jogando. Porque ele precisa sentir o Jai com a camisa do Palmeiras. Sim. E daqui a pouco tem o aperto do calendário. Isso. E o Palmeiras foi bastante, assim, bastante difícil o sorteio, os 2 sorteios. O sorteio de Libertadores é muito complicado, o sorteio de Copa do Brasil também é muito complicado. E eu acho que você tem que sentir o Jai em campo. Eu não sei se é o Palmeiras focando nos outros jogos, mas eu acho que ontem também do ambiente do Maracanã, porque às vezes a gente fala assim, tem jogo que é isso, o time joga muito numa semana e às vezes com um adversário mais fraco ele não joga tão bem, contra um adversário melhor. A gente sabe que o futebol ele tem coisas que não são necessariamente palpáveis, né? Não é a posição de um jogador, tem coisa de ambiente. Eu acho que o ambiente do Fluminense ontem deu a sensação, fonte e voz da minha cabeça, tá? De que, assim, esse jogo é do Fluminense. Palmeiras, não tente, não jogue. Mas outro dia, o Palmeiras não é de aceitar isso, né? Mas aí eu acho que era essa coisa do você é meu adversário, Entendi, sabe? pode ser. É a coisa da competitividade, da rivalidade entre o adversário. Pode ser. Se fosse o Flamengo no Maracanã, eu tô acho aqui que pra te calar, né? É isso. Pode ser. E talvez contra o Fluminense ele já olhe que é um jogo importante da rodada, mas o ambiente já... Né? Inconsciente. Aí, só um destaquezinho para não deixar passar, né? Marcelo por meio, né? Sim. Marcelo por dentro e contando com a falta de pressão do Palmeiras. Sim. E ele, com essa falta de pressão, ele faz o que ele quer. E acho até... Coloca a bola onde quer. Acho até que o Palmeiras jogou tão mal que o João Martins não se sentiu no direito de reclamar. Mas se fosse o Abel, talvez reclamasse. Daquele lance do Ganso em cima do Vitor Reis, ainda no primeiro tempo. Por trás ali um empurrão ou uma agressão. O Vitor Reis é uma boa notícia, hein, Bruno? Em um dia que o Palmeiras foi pior que o Fluminense, em um dia que o Palmeiras mereceu a derrota, o Fluminense mereceu vencer, o Vitor Reis de novo deixa uma boa impressão. O Vitor Reis não entrou numa tranquilidade para jogar, ele entrou em geladas para jogar. Ele fez gol contra o Corinthians, aí ele deixou boa impressão nos jogos seguintes. Nesse momento, claro, que Gomes e Murilo, se o Murilo tivesse condição, era o Murilo que estaria jogando. Mas o Vitor Reis é um garoto que tem dado bons sinais logo no começo em jogos difíceis. Mais de